Salve, salve, gurizada! Aqui fala Exologamer com mais um vídeo. E desta vez vamos falar sobre rig de mineração, o que é uma rig de mineração e como funciona as rigs de mineração. Não repare na bagunça ali atrás, agora que eu falei, você vai reparar, né? Como se não fosse possível não reparar. Mas, beleza. Bom, então vamos explicar mais ou menos como funciona uma rig de mineração e por que é importante você entender as rigs de mineração e por que tem tanta gente investindo nesse mercado, que é o mercado de mineração de criptomoedas. Bom, vamos lá. Eu vou explicar mais ou menos algumas coisas sobre mineração e algumas coisas sobre como investir nesse mercado, essas coisas mais fundamentais. Bom, primeiramente, uma rig de mineração nada mais é do que um servidor de transações, vamos dizer assim. O que seria um servidor? Você se pergunta, né? Um servidor nada mais é do que um computador com um software que serve outros computadores. Por exemplo, vamos pôr aqui o YouTube. O YouTube, vamos dizer que ele tem um servidor que armazena todos os dados do YouTube dentro dele. Só que, claro, como você sabe, o YouTube tem muito mais servidores, obviamente. Para você ter algo do tamanho do YouTube, por exemplo, você precisa de muitos servidores para fornecer algo em uma quantidade, uma velocidade muito mais rápida, certo? Só que o YouTube é uma empresa 100% centralizada, beleza? Vamos desmistificar tudo hoje nesse vídeo. Uma empresa centralizada que tem o Google por trás do YouTube é uma empresa, certo? É uma empresa que serve as pessoas algumas coisas no termo de tecnologia. Vamos supor um mecanismo de busca. O YouTube ele tem um mecanismo de busca que as pessoas vão lá, o YouTube não, o Google, né? Você vai lá, digita lá, como fazer mineração. Então você dentro do YouTube, do Google, você vai ter as respostas lá do Google, beleza? Até aí tudo bem. Até aí todo mundo entende como funciona essa parte. Aí beleza. Aí eu tenho uma máquina específica que vai registrar essa sua pesquisa. Então você tem o servidor que vai servir para algum fim, para o fim que foi desenvolvido tal. Aí a gente tem agora as criptomoedas. Para você registrar uma transação dentro da criptomoeda, você tem que ter alguém, algo, um servidor para fazer aquele processamento, certo? Então você tem a máquina de mineração, que seria uma máquina que registra essas transações, beleza? Eu tô dando aqui um overtime muito pequeno, para você entender o início da mineração, entender como funciona todo o universo da mineração e também como funciona a tecnologia por trás de todo esse ecossistema de mineração e quem sabe também você entender uma tecnologia por trás de outros ecossistemas. Essa sempre será a minha maior missão aqui no YouTube, aqui em todos os lugares que eu tô, tá? Então, beleza. Se eu tenho esse servidor que serve para alguma coisa, como que eu vou pagar os custos desse servidor? Porque, querendo ou não, a gente tem custos. Por exemplo, hoje você tem um custo, o maior custo, vamos dizer assim, um custo mensal que você tem para poder operar o seu servidor é o custo de energia. É o maior custo mensal que você tem, beleza? Então você tem que ter um meio para pagar pelo menos esse custo. Pelo menos esse custo. Então você tem a remuneração que você recebe através da verificação da transação. Então você consegue se pagar com com um pedaço, vamos dizer assim, vamos dizer que você receba tipo um salário, um exemplo, um salário ou algo do tipo. Você fez aquela função sua e você recebeu pela função que você desempenhou, beleza? Seria um salário, beleza.
Aí você tem um outro quesito dentro da mineração, que é como que eu vou minerar. Todo servidor que tem para um fim, você precisa ter tipo algumas peças que são fundamentais para aquele servidor. Por exemplo, no caso do Google, ele faz processamento de dados. Então, eles precisam de algo que tenha tipo um alto processamento, um software, um hardware muito bom em processar dados. Então, por isso que eles precisam ter vários servidores para processar dados muito rápido, da maneira que o Google faz hoje, tá? Porque é muito grande e tal. Vários quesitos técnicos entre o processamento de dados, tá? E no lado da mineração não é diferente, você também está processando dados. Por quê? Porque as transações são dados. São dados feitos dentro de um algoritmo, que é um passo a passo, que você tem que seguir para aquilo funcionar. Dentro da mineração, dentro das regras de criptomoedas, você tem regras que são simples desde a sua criação. Você tem a hash que você tem que descriptografar, ou seja, a hash é um cálculo matemático que você consegue identificar que aquele dado é seu mesmo. Por exemplo, se eu quiser te enviar hoje um documento, eu guardo esse documento e jogo uma hash dentro dele. Quando você chegar o documento para você, você vai ter aquela hash do documento e você vai conseguir comparar que aquele documento chegou com você para você intacto, ninguém modificou aquele documento. Seria tipo mais ou menos um selo. Seria um selo quando você me envia uma carta do correio para uma outra pessoa. É praticamente um selo que você envia de uma pessoa para outra. Então, este é o conceito da hash, beleza? Então, você tem que processar essa hash. Só que para você processar esses dados da hash, é bem complicado. Então você precisa ter um hardware um pouco mais avançado. E por aí, no começo, era só processado pelo processador e depois surgiram outras maneiras da gente processar esses dados via placa de vídeo. Por isso que hoje em dia muito mais utiliza mais placa de vídeo do que realmente computadores, essas coisas, tal. Porque é muito mais rápido o processamento pela placa de vídeo. Até você pode ver que hoje, por exemplo, a Tesla, essas grandes empresas utilizam placa de vídeo como meio de processamento, placa de vídeo, tipo placa gráfica com processamento de dados, ao invés de processador propriamente dito. Logo, logo eu explico mais sobre isso, eu trago um vídeo caso você queira se interessar mais sobre esse assunto, como se funciona todo o processamento de dados por trás de todas essas grandes empresas como Tesla, tal e afins, tá? Bom, então vamos lá. Você tem essa parte do processamento de dados dentro da mineração, beleza? Beleza. Então, você faz isso através da placa de vídeo. E quanto mais placas você tiver, mais rápido você vai conseguir processar esses dados, porque você consegue juntar todo o poder de todas as placas de vídeo junta e fazer resolver aquele cálculo matemático de maneira mais rápida possível. Então, é assim que funciona toda a parte da mineração, é assim que você é remunerado na mineração e assim que está todas as partes. Claro que eu ocultei várias coisas aqui que são muito importantes para você entender, mas para começo de conversa, para caso você queira entender um pouco sobre como funciona por trás dos panos, por baixo dos panos da mineração, é este o conceito. Você tem toda a parte de processamento de dados, você tem todas essas partes que precisam ser feitas e a mineração ela é um servidor, você tem uma máquina que é um servidor, só que um servidor descentralizado, ou seja, qualquer pessoa hoje pode entrar na mineração e ter o seu próprio servidor na sua casa e fazer essas operações. Isso é uma grande diferença que existe hoje na mineração e que existe atrás nos grandes bancos. Por exemplo, para você abrir uma instituição financeira hoje, por exemplo, se eu quiser abrir hoje a minha instituição financeira, eu tenho que fazer diversas coisas só para abrir a instituição financeira. Já na mineração, não. Na mineração, eu só preciso ter conhecimento técnico sobre aquilo e realmente exercer meu papel como técnico. Essa é a grande diferença da mineração para outros tipos de profissões, vamos dizer assim.
beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo, como funciona a mineração e como você é rentabilizado na mineração. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!